filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me e dá um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, ele disse, e então irei contigo. Elias respondeu, vai e volte, lembre-se do que eu fiz com você. 21, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram, e depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Diga glória a Deus. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, ali ele está fazendo uma promessa de continuidade, uma promessa de herança, uma promessa de que a unção viria sobre a vida dele. Olha aqui, a tua vida não vai acabar, existe uma continuidade sobre a sua vida. Diga glória a Deus por isso. Muitas são as aflições do justo, e o diabo tenta nos parar, tenta nos destruir, tenta arrancar de nós aquilo que Deus colocou de melhor em nós. Mas às vezes o que nós precisamos é nos lembrar, assim como Elias disse para Eliseu, você quer ir lá se despedir, vá, mas lembre-se do que eu fiz contigo. Elias ali, ele estava transferindo algo para Eliseu, uma transferência. Irmão, muitas vezes nós podemos transferir alguma coisa. Hoje eu recebi uma mensagem da minha irmã, brincando, ela disse assim, que vontade de receber uma ligação do meu irmão dizendo, fiquei milionário e vou repartir essa herança contigo. Alguém queria receber essa ligação também? Que bom seria. Mas existem coisas que são muito melhores do que dinheiro, muito melhores. Como eu já disse para vocês, eu, a pastora Margarida, nós não viemos de uma família de sacerdotes. Meu pai não foi sacerdote, minha mãe não foi, não foram pregadores da palavra. E um dia nós nos encontramos com alguém que fez essa transferência de unção para as nossas vidas, uma transferência pastoral, algo que não era da nossa família. A nossa família não teve pastores, nós somos a primeira geração da nossa família a nos tornarmos pastores, a pastorearmos, a cuidarmos de gente. A nossa família vem de fazendeiros, pessoas de roça, homens e mulheres trabalhadoras. Mas nós somos a primeira geração de pastores da nossa família, e nós recebemos isso de alguém. E talvez você está aqui essa noite e você diz, pastor, eu também não venho de uma família de pregadores, de pastores, mas se você quiser, você pode receber essa unção nesse lugar. Uma unção de paternidade. Eu não quero ser o seu pai, mas uma unção que se entrega de pai para filho. Ele diz assim, Elias, eu já sei o que o senhor fez, só que eu preciso me despedir do meu pai. Eu preciso ir lá, dar um beijo nele, dizer para ele que eu estou indo embora agora, que eu vou servir outra pessoa. Ele estava trabalhando para o pai dele. O pai dele era um homem que tinha posses, que tinha riqueza. A Bíblia está contando que o pai dele tinha 12 juntas de boi. Juntas é dupla. Então o pai dele tinha 24 bois trabalhando, e o Eliseu estava na última ali, direcionando aqueles bois. Lembra como nós dissemos que é o nome do pai dele? Safate. E hoje, por curiosidade, eu fui pesquisar o que significa Safate. Então ele diz, deixa eu ir despedir do meu pai, deixa eu ir despedir de Safate. Para de rir atrás de mim. Deixa eu ir despedir de Safate, não é do safado não. Pergunta esse lindão aí, sabe o que é Safate? Existem nomes na Bíblia escondidos ali, que quando nós descobrimos, a sua visão se abre. Ele diz, eu quero me despedir de Safate. Safate simboliza pessoas que te criticam, pessoas negativas, pessoas amargas, pessoas que atrasam a sua vida espiritual. Meu Deus, eu preguei essa mensagem aqui dia 8 do mês passado, em outra igreja. E às vezes nós pensamos assim, mas o que eu vou fazer? E ele está dizendo assim, despeça de toda pessoa que só te atrasa, de toda pessoa que só vive te criticando, de toda pessoa que só vive te ofendendo. Então ele vai e se despede do pai dele. Ele volta, pega os 2 bois, a junta de bois,
Ele pega os aparelhos que ele estava usando, ele mata os bois. Agora ele faz um churrasco com os bois. Olha que festa, diga glória a Deus. Ele põe fogo nas carroças ali, faz aquele churrascão e dá tudo para as pessoas comer. Primeiro ele se despede daquela velha vida antiga. Agora ele mata, ele tira da vida dele tudo que poderia fazer ele voltar atrás. O que pode me fazer voltar ao passado não merece ir comigo para o futuro. Uma pessoa um dia disse para mim: pastor, é errado eu cantar samba na igreja? Eu disse para ele: não. Mas de onde vem o samba na sua vida? Ele disse: do passado. No passado eu cantava samba, mas eu aceitei Jesus e agora eu quero adorar a Deus com o meu samba. Eu disse para ele: o que está no passado, meu filho, deixa no passado. E ele não ouviu o meu conselho, e hoje ele canta samba no mundo, se desviou da presença de Deus. Nós precisamos romper com todo o nosso passado. O teu passado impede de você caminhar para o alvo que Jesus te mostrou. Enquanto eu não rompo com a crítica, com as pessoas do meu passado, enquanto eu não rompo com os meus sentimentos do passado, enquanto eu não rompo com os vícios que eu tenho já no passado, eu fico impedido de caminhar para o futuro. Olha que coisa. Inclusive Jesus diz: aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, porque o arado tinha que ser algo reto, e se ele olha para trás, ele ia entortar para um dos lados. Olha para esse irmão e diz: não tem mais como olhar para trás. Diga para ele: não. O que passou, passou. Pastor, mas é a minha história, vai servir só como testemunho, glória a Deus. Não dá mais para eu viver no meu passado. E um dia eu me ajoelhei para orar, e eu disse: Senhor, me perdoa por toda a droga que eu fumei, me perdoa por toda a cachaça que eu bebi. E quando eu estava orando, Jesus disse: você fez isso? E eu levei um susto. Eu falei: o senhor não lembra? E ele diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Porque tem coisas que, pode aplaudir, aplaude bem forte aí, meu Deus. Tem coisas da sua vida que estão te atrapalhando e que nem Deus se lembra mais delas. É caminhar para um futuro agora. Houve um rompimento na minha vida, houve um rompimento com o meu passado. Ainda que o teu passado tenha sido um passado bom. Quantos pastores eu conheço, preste atenção, que tiveram igrejas boas, igrejas grandes, e hoje estão com depressão porque não tem mais ninguém. Em algum momento é necessário romper com esse passado, ainda que o passado tenha sido bom. Romper com o passado e caminhar para o futuro. Olha o que está escrito em Filipenses 3,13. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está falando de alcançar a Cristo. Mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e vou avançando para as que estão adiante de mim. Segura aí, filho. Paulo está dizendo assim, ó: eu mesmo sou apóstolo, estou escrevendo um monte de carta aqui, já abri um monte de igreja, mas eu não julgo que eu tenha alcançado Jesus Cristo ainda. Ainda tem muita coisa que é necessário eu fazer, mas se eu ficar parado no lugar que eu estou, esperando alguém dizer: vamos fazer, vamos lá, eu não vou fazer nada. Ele diz: então eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, eu me esqueço de todos os impedimentos e eu continuo caminhando. Bate o pé no chão aí como se você estivesse caminhando. Continue caminhando, que uma hora você vai chegar. Uma hora a gente chega. Mas se pararmos no caminho e nós só paramos para analisar a situação aonde nós estamos, eu não sei com quem eu estava falando essa semana, eu disse: então, quando nós estávamos ali na igrejinha, eu disse: igrejinha? A igrejinha que cabia 100 pessoas, a outra cabia 120. Mas o porquê que eu disse igrejinha? Não foi algo com arrogância ou nada, mas foi uma situação dizendo assim: olha o lugar onde Deus nos colocou, cabe muito mais gente. Diga glória a Deus por isso. Cabe muito mais gente, muito mais gente. Pergunta, irmão, o que você está fazendo que você não trouxe mais um ainda? Não é?
entender o lugar aonde eu estou, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Qual é o lugar que você ocupa? Eu já disse isso e eu vou usar esse exemplo de novo. Imagine o treinador, todo dia de jogo, implorando para o Neymar: meu filho, você é a estrela do time, você tem que ir lá jogar. E o Neymar dizendo: será que eu vou conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir. Você acha que isso acontece? Não, isso são crises existenciais. Quem sabe onde está, sabe o que tem que fazer. Pergunta o irmão aí: você sabe onde você está? Então faça o que você tem que fazer. Existem coisas que ninguém vai fazer por você. É você. Você foi o escolhido, você foi o chamado, e a hora é agora. 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo: existe um prêmio e eu vou ganhar esse prêmio. O que muitas vezes nós não analisamos na nossa vida, e hoje o nosso assunto à tarde foi sobre isso, dizendo: muitas pessoas às vezes estão na igreja porque tem medo do inferno. Mas estar na igreja, você vem por amor a Jesus, por saber que Ele tem um prêmio celestial e vai te entregar quando você morrer e for para a glória com Ele. 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Mas se algum aspecto vocês não pensam desse modo, ou pensam de um modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Buscar clareza em Deus em todas as coisas. Existem situações da nossa vida que nós não temos clareza, porque muitas vezes não temos maturidade. Quer ver quem é que tem mais de 40 anos? Pouca gente, uma igreja de adolescentes aqui quase. Você já pensou assim, ei, eu queria voltar nos meus 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje? Quem já pensou isso? Deixa eu ver. Por que você pensa isso? Se eu tivesse 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje, tudo seria diferente. Mas se você tivesse 20 anos, você tinha a cabeça de 20 anos. Você se esquece que você só tem essa mentalidade que você tem hoje porque você amadureceu, você viveu. E as dificuldades, as lutas, os seus erros, os seus acertos transformaram você em quem você é hoje. Então o que nós precisamos pedir a Deus é: Deus, nos dê experiências que vão nos amadurecer, que vão trazer clareza em todas as coisas, que vai nos ensinar a ser mais fortes. 16. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que você já alcançou? Quem é que tem cartão de crédito? Deixa eu ver. Quem já estourou o cartão de crédito? Estourar o cartão de crédito, olha o exemplo que o Espírito me deu agora. Estourar o cartão de crédito é viver aquilo que você ainda não alcançou. Estou gastando o que eu não tenho. Nem, como é que é a fala do rapaz lá? Eu nem quero saber o preço, eu quero saber quantas vezes parcela. Mas isso é viver o que você não alcançou. Agora deixa eu fazer uma pergunta: quem é que já teve o prazer de comprar alguma coisa à vista? Deixa eu ver. Como é que você entra num lugar para comprar a prazo, e como que você entra para comprar à vista? A prazo você fala: senhor, quantas vezes você divide aí para mim? Aí a pessoa fala: tenha o juro da maquininha. Não tem problema, pode pôr. E quando é à vista? Não, eu quero desconto. Eu te dou 10%. Só isso? 10% eu dou na igreja, eu quero mais. Porque quando a gente está comprando à vista, a gente acha que a gente tem uma moral para pedir mais. Quando você vive aquilo que você já alcançou, então você tem moral para pedir mais. Imagine só, quando você começa a clamar a Deus, a buscá-lo, e quando você começa a fazer uma análise da sua vida, tudo que você já abriu mão, tudo que você já deixou para andar atrás de Jesus,
Então você pode chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, como é que foi que o Pedro falou? Nós deixamos família, nós deixamos emprego, eu deixei a minha empresa, Jesus. O que eu vou receber de estar andando atrás do Senhor? E Jesus respondeu o quê? Não existe ninguém nessa terra que tenha deixado todas as coisas e não receba mais, 100 vezes mais nesta terra, e ainda receberá o galardão do céu. Você pode glorificar a Deus por isso? Meu Deus, para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. É Ele. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais a minha junta de bois. Eu não tenho mais o meu pai Safate. Eu estou para chegar o dia que eu vou juntar aquelas máquinas, aquelas tesouras, e vou doar para alguém que está começando, para mim não ter mais como cortar cabelo. Não, vou doar só os alicates. A manicure não, misericórdia. A manicure é minha. É entender o lugar que eu estou neste momento. Quando você entende o lugar que você está, não precisa ninguém ficar te motivando. Carol, vamos na igreja hoje, Carol. Você precisa ir na igreja buscar Deus. Bate no ombro desse santo, dessa santa, e diz: você precisa ir na igreja, vamos hoje, vamos lá. Vamos lá, hoje é sexta-feira, hoje é domingo. Bate no ombro dele e diz: vamos, por favor, vamos. Deus vai falar com você. Pessoas que precisam escutar isso não entenderam nem quem elas são e nem os lugares que elas estão. Não entenderam. Se você precisa de alguém que te chame para ir na igreja, talvez nem salvo você é. Aquele que entendeu quem é e quem você é. A Bíblia diz que quando eu aceito Jesus, eu me torno filho de Deus. Uau! Você é evangélico? Uai, eu vivo o evangelho, mas a Bíblia não me chama de evangélico. A Bíblia me chama de quê? A Bíblia me chama de quê? Agora eu sou filho. O filho passa da hora de chegar, que como é que o pai fica? Você tá doido, hein? Aí o filho chega uma hora, o pai olha, pensando que não, rapaz. Achando o quê? Você vai posar fora de casa de novo? Não. Porque a nossa casa, tudo que nós temos, são para quem? Para os filhos. Para que você levanta cedo e quase se mata de trabalhar? A Marcela estava indo não sei aonde, não sei com quem aí. É a pastora. Nem sei mais, não fica em casa mais. Aí a pastora falou assim: ó, vou te dar esse dinheiro, só tenho esse. Então você segura lá. Aí eu abri a carteira, tirei mais um pouco, falei: tem mais um pouco aqui, dá lá para ela. Aí eu pensei, falei: eu tô ficando igualzinho meu pai. Porque eu na época de adolescência eu era malandro. Meu pai falava: você tem dinheiro? Eu falava: só tenho 10. Ele falava: minha mãe, dá mais 10 para esse menino, porque senão ele chega lá, os outros comem e ele fica com vontade. E eu acho que eu tinha verme. Ficasse com vontade de comer as coisas, dava até febre. E meu pai sabia disso, minha mãe não. Minha mãe falava: isso não presta. Meu pai: não, tadinho do menino. O pai, ele trabalha porque ele quer colocar um tênis melhor no pé do filho. Ele trabalha porque ele quer vestir uma roupa melhor no filho. Ele trabalha porque ele quer poder se reunir, sentar e dar uma comida melhor para o filho. Você já viu que talvez você não teve chance de estudar, mas você trabalha e fala: meu filho vai estudar. Aí você se mata para fazer o seu filho ser melhor do que você foi. Quando o filho entende o lugar dele, vai ser um sucesso, porque vai ser direcionado. Mas quando o filho não entende, ele vai falar: meu pai está querendo dominar minha vida, minha mãe não deixa eu ser feliz. Agora, quando nós estamos também como filhos de Deus e entendemos o lugar que Ele nos colocou e nos chamou,
nós temos prazer em estar na presença dEle, prazer em trabalhar para Ele, prazer em servi-lo, prazer em ligar um louvor e chorar ali sozinho com Ele. Por que eu sou pastor? Com as dificuldades que eu enfrento, porque eu amo Ele, Ele me chamou para isso, eu entendi esse lugar. Não é porque eu quero status ou isso ou aquilo, não. Inclusive, se eu quisesse status, era melhor eu ir contar piada e fazer stand-up, talvez daria melhor. Às vezes é entender o lugar que você está. Pastor, eu não consigo entender o lugar que eu estou, eu não consigo entender o meu chamado. Então falta intimidade com o Pai. E quando nós começamos a ter intimidade, Ele vai trazendo essa clareza, Ele vai nos direcionando, e a unção vai descendo sobre nós. Mas você não pode voltar atrás, é sempre rumo a algo maior. Eu estava falando essa semana com um amigo meu sobre o Diego. E o Diego, nós temos uma história junto. Ele é meu sobrinho, mas nós temos uma história junto. E quando nós viemos para esse lugar, que a gente juntou as duas igrejas, uma das frases que ele me pediu e ainda não aconteceu, ele falou: tio, quando tiver alguém que possa me substituir na guitarra, eu quero fazer esse revezamento, porque eu quero orar pelas pessoas. Mas infelizmente até hoje nós não conseguimos isso ainda. Mas tem uns meninos candidatos aí tocando, que logo logo vai ser. Mas ontem eu não estava aqui, mas ele estava aqui pregando a palavra de Deus. E o meu coração, irmãos, o meu coração fica numa alegria, porque o Diego só teve esse despertamento de pregar, de fazer, depois que começou a trabalhar junto com a gente. E às vezes é você entender a unção que está descendo sobre a tua vida. Todas as sextas e todos os domingos, ele está aqui do lado do profeta. Ele é um dos primeiros que recebe. E quando você recebe, o que você faz? Transborda para a vida de outras pessoas. Às vezes o que nós precisamos é entender isso. Eu não posso entregar, pastor, vou entregar minha guitarra e vou sentar no banco e ficar olhando. Não, aí você regrediu. Eu tenho que crescer, eu tenho que ir adiante, eu tenho que ir mais longe. Já viu que tem pessoas que têm 2 cargos, 3 cargos, 4 cargos na igreja? E tem uns que não tem nenhum. Pastor, estou esperando o senhor me chamar. Vamos ter que fazer uma lista e você colocar todas as suas qualidades para a gente saber, porque não tem como eu te chamar. Agora tem gente que é fominha, que quer. Tem gente que diz: eu quero tocar, quero cantar, quero pregar, quero orar. E Deus, Ele trabalha conforme a tua disposição, conforme o teu querer. Ele não vai te forçar e te obrigar a fazer nada. Mas se você quiser fazer algo, quanto mais você faz, mais unção Ele derrama sobre você. É assim. Eu quero fazer algo, Deus, então Ele vai derramando essa unção, transbordando a tua vida. 2 Coríntios 3,16. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Pode ir. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. 18. Assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Nós somos transformados cada vez com uma glória maior. Em outra tradução vai estar escrito: nós somos transformados de glória em glória. Glória simboliza a presença de Deus. Ele está querendo dizer, a cada vez que você recebe a presença de Deus na sua vida, você é um pouco mais transformado e você cresce um pouco mais na presença de Deus. Aquele que se converte, o véu é retirado. O véu é tudo aquilo que separa você de Deus. Tem alguém convertido aqui? Dá glória a Deus. Então não existe mais nada que te separe de Deus. Você agora é próximo dele. O que você precisa simplesmente é buscar mais dessa glória, mais dessa glória. Nós somos agora libertos. O mal não pode mais tocar sobre a tua vida.
Você tem que ser liberto do mal. Você tem que ser liberto de você. Porque muitas vezes o que sabota a sua vida não é o diabo, é você mesmo. Ah, vou fumar só esse cigarrinho hoje, amanhã eu paro. Sabotou a sua vida. Pastor, estou em oração, estou em jejum. Contou uma mentira, sabotou a sua vida. Pastor, estou em oração, estou em jejum, estou crescendo. Fez uma fofoca, sabotou a tua vida. E não tem nada a ver com o diabo, foi você que sabotou. Ser liberto de você mesmo. Ser liberto daquilo que você olha no seu celular. Quando você começa a se libertar de todo mal e começa a se libertar dos seus maus desejos, então a presença dele começa a vir. Pastor, parece que eu nunca consigo sentir nada. É necessário você começar a se libertar de todas essas coisas. É impressionante quando nós vemos algumas pessoas que elas vão orar e se entregam, e outras pessoas não se entregam. Outras pessoas talvez ficam travadas e dizem: é o meu jeito, pastor. É o seu jeito, ou você está fazendo força para ser desse jeito? Porque você não quer ser transformado de glória em glória. Porque o meu jeito sempre vai me levar para longe. Agora o jeito dele sempre vai me levar para perto. E às vezes eu preciso aprender do jeito dele. E o negócio é tão profundo que os discípulos chegam ao ponto de dizer para Jesus: Jesus, nós não sabemos nem orar, ensina a gente. E o que Jesus fez? Ensinou. Agora a Bíblia vem dizendo assim, ó: nós não sabemos orar como convém, mas nós temos um intercessor, o Espírito Santo, que vem, nos liberta e nos ensina tudo como convém. Em qual caminho nós estamos? Estamos nos despedindo, rompendo com o nosso passado para sermos transformados conforme a vontade dele? Ou estamos resistindo? Estou resistindo, pastor. Conversei com uma pessoa essa semana, e essa pessoa disse para mim: eu saí da igreja porque eu não consigo acreditar na Trindade. Eu disse: é mesmo? Ela eu acredito só no Pai e no Filho. E eu estava trabalhando, não estava pregando a palavra, e de repente ela lançou a palavra para mim: você acredita? E eu entendi o lugar que eu estava. E eu disse para ela: a Bíblia diz assim, 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 assim. E no final da nossa conversa ela já estava dizendo assim: mas aonde que é a sua igreja? Eu acho que eu vou ir lá querer fazer uma visita. Agora o fato é que muitas pessoas acreditam no Espírito Santo, mas não o chamam para viver junto com elas. Sabe por quê? Jesus disse assim, ó: aquele que está vivendo ainda em trevas, ele se afasta da luz, para que ele não seja julgado pela luz, para que as obras más dele não apareçam diante das pessoas. Agora aquele que quer viver com Jesus, ele se aproxima cada vez mais da luz, ele se aproxima cada vez mais do Espírito Santo, e a luz vai transformando ele, vai mudando ele, vai mexendo dentro dele, vai criando coisas novas, vai fazendo coisas grandiosas, e quando você percebe, já não é mais você, é só ele que vive em você, e é tudo a respeito dele, é tudo a respeito dele. Quem já trabalhou numa empresa aqui que o patrão não dava condições de trabalho? O pastor Murilo um dia contou para mim: ô pastor Marcelo, eu chegava lá, pegava o pedido, não tinha material para fazer as botinas. Eu ia aí eu tinha que sair catando retalho, restore para conseguir fazer o pedido. Era difícil trabalhar assim, não é? Você chega numa empresa que não te dá a ferramenta necessária, não te dá o treinamento necessário. E nós nos esquecemos que hoje nós trabalhamos para o Rei da Glória. O Rei da Glória. E eu tenho tido umas experiências com ele assim, às vezes quando eu falo com ele,
E ele disse para mim assim: o que você está precisando de ferramenta necessária? Me pede que eu te dou. O que você está precisando de treinamento? Me pede que eu te dou. Deixa eu dar uma pincelada para vocês. Há uns 2 meses atrás, o Senhor começou a falar comigo sobre expansão. E a única palavra que eu ouvi era essa: expansão, 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 expansão. Eu dizia: Senhor, como é que vai ser essa expansão? E Ele não respondia. E essa semana que passou, o Espírito Santo me direcionou a ouvir uma mensagem de um outro pastor. E quando eu comecei a escutar aquela mensagem, e o pastor falando sobre crescimento de igreja, sobre impulsionamento, sobre expansão, e quando eu estava escutando aquela mensagem, o Espírito Santo disse para mim: não é nada disso que ele está falando, então isso não é para você fazer. E quando o Espírito Santo me deu aquele não é isso que é para você fazer, então o Espírito Santo começou a trazer clareza no meu coração sobre o que é para ser feito no próximo ano. E o próximo ano não é 2025, o próximo ano é o nosso 6º ano, que começa no dia 27 do mês que vem. Porque o nosso ano é diferente do ano do mundo agora. Nós vamos comemorar a virada do ano na conferência. Vai ser uma virada de chave para a sua vida. Vai ser uma virada de chave para o teu ministério. Vai ser uma virada de chave para a tua família. Meu Deus. É a transformação. A glória vem, a presença vem, invade a minha vida, e eu já não consigo mais ser a mesma pessoa. Então eu passo a ser diferente. Elias passa e joga a capa sobre Eliseu e diz: lembra do que eu fiz com você. Então Eliseu vai e rompe com o seu passado. Ele abandona Safate, ele abandona as críticas, as pessoas negativas, as pessoas amargas. Ele queima as juntas de boi. E ele diz: agora eu preciso de outro trabalho. E Jesus diz assim: se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, pegue o meu jugo. Sabe o que é jugo? Jugo era aquela madeira que unia os 2 bois. Então não era possível colocar um boi pequeno com um boi grande, porque o boi pequeno faria muito mais força. Então geralmente eles colocavam os bois do mesmo tamanho. Agora Jesus está dizendo para nós assim: venha comigo, porque o meu jugo é suave, é leve. Mas deixa eu dizer, Jesus é maior que você ou menor que você? É bem maior. Então quando você coloca o jugo de Jesus sobre o seu pescoço, Ele faz força por você. Ele faz força por você. É por isso que Ele alivia as suas dores. Rompeu com seu passado, Eliseu? Rompi. Se despediu do teu pai? Me despedi. Então agora você vai ser o meu auxiliar. Você vai ser a pessoa que vai me suceder no futuro. Quando eu partir desse mundo, Eliseu, você vai receber a herança que eu carrego. Meu Deus. O homem que orou por mim para fazer uma transferência de poder, de unção, ele não partiu desse mundo, mas em algum momento o meu ministério dele se separaram. E deixa eu contar esse testemunho aqui para vocês. Ele um dia me procurou, ele estava indo embora de Franca, e ele falou para mim: Marcelo, eu estou indo embora de Franca, nós decidimos ir embora, e eu quero chamar você para a gente ir fazer uma despedida lá no Monte de Claraval. E nós marcamos para o final de semana. E eu fiquei a semana inteira orando, jejuando, buscando a Deus. E eu dizia assim para Deus: Senhor, o meu profeta está indo embora dessa cidade. Eu não aceito ele ir sem receber essa unção, sem receber a capa. E nós subimos aquele monte. Eu, bem atlético mesmo, igual eu sou, tive que parar umas 4 ou 5 vezes. Teve um momento que eu achei que eu não ia mais, eu achei que eu ia infartar, se não é o Espírito Santo. E chegamos lá em cima. Chegamos lá em cima, estávamos alguns outros irmãos, e ele saiu, se retirou e foi orar sozinho. E a gente cantou alguns louvores, e eu comecei a ministrar uma palavra para os irmãos que estavam ali. E aquilo se passou um pouco mais de 1 hora. E ele não voltava, a gente começou a cantar louvores de novo. Daqui a pouco um dos pastores, que foi pastor auxiliar nosso aqui da igreja, começou a ministrar uma palavra. E aquilo se passou mais ou menos 1h20 de novo. E ele não voltava. E a gente começou a cantar louvor de novo, e a madrugada foi entrando. E de repente ele se levantou e veio. E quando ele chegou,
Eu conhecia o meu profeta. Você tem que conhecer aquele que anda com você. Ele sinalizou tudo como se nós já fôssemos embora, descer do monte. Mas dentro de mim eu disse: Senhor, eu não vou aceitar descer desse monte sem receber aquilo que eu vim buscar. Então eu me ajoelhei, e todo mundo em pé. E eu não estava nem orando mais. Eu ajoelhei, eu só falava assim: Jesus, só vou embora quando Ele ministrar. E começamos a cantar de novo, e eu ajoelhado. Então ele começa a ministrar sobre Elias e Eliseu. Ele começou a ministrar sobre Elias e Eliseu, e eu comecei a rir, porque eu sabia que ele ia passar essa unção para a minha vida. E de repente ele saiu, ele chegou e colocou a mão na minha cabeça e disse: você veio buscar uma unção aqui essa noite, e o Senhor Jesus está mandando fazer essa transferência de unção sobre a tua vida. E quando ele acabou de orar, eu levantei e falei: oh, que demora, agora nós podemos ir embora, descansar. Mas é você entender o lugar que você está, e entender que existem pessoas que já passaram o lugar que você está e podem te abençoar para que você chegue no lugar delas. Eu falei com a Carol, com o Diego, com o Marcão, disse: sabe o que é humildade? É você tocar um instrumento com perfeição, mas você abrir mão do seu lugar, descer mais para baixo um pouco, pegar um menino que está aprendendo, colocar ele e fazer ele chegar na onde você chegou. É a transferência de unção, de coração, de poder de Deus. Pastor, e quando isso acontecer? Você pega outro e ensina outro, pega outro e ensina outro, e daqui a pouco nós vamos cumprir aquilo que Jesus disse, e o evangelho vai ser pregado em toda a terra. Toda a terra. Meu Deus. Toda a terra. Pastor Andréia tinha promessa de ser pregadora? Não tinha. Você vem de uma família sacerdotal de pregador, não vem? Mas eu adotei ela como filha. E ela fica brincando, falando que eu sou pai dela, e eu tenho orgulho de ser pai dela. Recebeu unção. Jorge já tinha promessa, né, Jorge? Chapava mais que tudo, né? O Jorge parou de chapar com a droga, começou a parar de chapar na presença de Deus. Pastor Murilo traz uma unção, mas nunca tinha pregado antes. E o pastor Murilo ainda recebeu algo maior, uma transferência de coração. Missionário Adriano começou a pregar, o Diego está começando a pregar, Carolzinha já pregou algumas vezes aqui, a pastora Elis foi minha primeira ovelha. E o dia que a pastora Elis é um caso à parte, porque ela para pregar foi assim: ó, eu preciso de alguém que pregue, tem que ser você, e você não tem escolha, você vai fazer. Cada um de nós pode receber isso. Olha o que está escrito, 2 Reis 2, 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em teu favor, antes que eu seja tirado de você? Em outra tradução está escrito assim, ó: me pede o que você quiser, Eliseu, que eu te dou agora. Olha que coisa. Aí olha o que Eliseu pede: me dá, não, segura, me dá a porção dupla do teu espírito. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: eu abandonei o meu pai Safate, porque só filho recebia a porção dobrada. Ele está dizendo: Elias, faz de mim o teu principal herdeiro, cara. Eu quero ser o principal herdeiro, eu quero receber a porção dobrada. Olha a resposta do homem. Elias disse: seu pedido é difícil, porém, se você me vir quando eu for tirado de você, então terá o que pediu, do contrário não será atendido. Sabe o que Elias estava querendo dizer? Você quer receber a minha unção, você quer ter o poder que eu tenho, você quer ser como eu sou na presença de Deus, tem que andar junto comigo, não pode me abandonar em nenhum momento, não pode sair de perto de mim, porque se eu for tirado e você não ver, você não recebe. Mas se você estiver coladinho, então você recebe tudo que vem do céu para você. Entender essas coisas. Com quem você quer andar colado? Hoje eu liberei uma palavra sobre o André. O André já tentou tocar teclado, aprendeu uma música e desistiu. Foi obreiro, foi um dos primeiros obreiros da igreja, foi um dos primeiros a ter a chave da igreja. Quando a gente abriu a igreja do aeroporto, muitas vezes ele e a Paulinha ia lá limpar sozinho lá no começo.
E agora nós estamos falando sobre isso. Ele é o líder da mídia, das fotografias, da filmagem. E eu disse para ele assim, ó, talvez o seu ministério seja um dos maiores da igreja. Sabe por quê? Hoje nós temos aqui acho que 140 pessoas, se eu não estiver enganado. Aqui na igreja eu só consigo alcançar você com essas caixas de som. Mas através do Dilo, do André, que estão tirando foto, filmando, nós alcançamos talvez milhares de pessoas fora daqui. Pense nisso. E eu disse para ele, o que vai ser de você se você chegar e dizer, não pastor, não quero mais. Ah, mas o Dilo só está ali segurando a câmera e virando para um lado e o outro. Não, é fazer isso com excelência, é fazer com perfeição, é pegar o melhor ângulo. E o meu melhor ângulo é assim, não muito de lado. Você está entendendo? A Bíblia diz, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E vai chegar um momento que Deus vai ver que você faz o melhor. Então o que Deus faz? Deus tira você de um lugar e Deus te coloca em outro lugar e te dá uma unção maior. E de repente você está filmando, Dilo. Daqui a pouco você começa a expulsar demônio. Daqui a pouco você começa a pregar a palavra. Daqui a pouco a gente está abrindo outras igrejas, porque a expansão está vindo aí. É assim. Se você caminhar junto comigo, Eliseu, você recebe a mesma unção que eu tenho e vai receber maior. 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que os separou. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Você está doido? Ah, irmão, se eu pudesse falar, Jesus, me leva lá para mim ver isso. Elias coladinho, Eliseu, abraçadinho ali. Pai Eliseu, como é que vai ser o negócio? Eu também não sei não, rapaz. Fica atento. De repente ele vê cavalo de fogo, carruagem de fogo. Ah, irmão, tem que estar muito chapado para ver uns negócios desse. Tem que estar muito cheio da presença. E a Bíblia diz que aquilo passa no meio dos dois e separam eles. E vem o redemoinho de... E quando Elias está subindo, o que o Elias joga para o Eliseu? A capa. Pastor, tinha algum segredo na capa? Não, a capa era só um símbolo. Elias estava dizendo assim, Eliseu, eu estou indo, você vai continuar o meu ministério agora, cara. E a Bíblia diz assim, que Elias fez, se eu não estiver enganado, 7 grandes milagres. Mas quando chega Eliseu, Eliseu faz 13 grandes milagres. Faltou um milagre para dobrar a quantidade de Elias. Quantos faltaram? Um milagre. E Eliseu morreu sem completar esse um milagre, Carolzinho. E depois de alguns anos, uma batalha naquele lugar, espada, e um dos soldados morre. E os soldados lamentando a morte daquele soldado disseram, tem um túmulo ali que era o profeta, túmulo do profeta Eliseu. Vamos abrir o túmulo e jogar o morto lá e enterra junto com Eliseu. E eles vão lá e começam a cavucar aquele túmulo. E de repente eles se deparam diante dos ossos de Eliseu. Misericórdia, a exumação do cadáver. E eles pegam o morto e jogam. E quando o morto bate no esqueleto, o morto ressuscita. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Tem orações que foram feitas por minha vida, que minha mãe já morreu, que meu pai já morreu, mas estão sendo realizadas agora. Tem orações que nós vamos fazer agora, que vão ser realizadas daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se Jesus não voltar, os nossos netos vão ser abençoados pelas nossas orações de agora. Existe uma unção, mas só recebe essa unção aquele que fica pertinho, aquele que quer, aquele que anda junto. Tem alguém aqui que quer essa unção? Então eu quero chamar primeiro os pastores e missionários aqui na frente. Da Gassum Mende Cabe Achei.